Aí. Bom dia, pessoal. Beleza. Acho que a gente parou aqui na semana passada, né? Confere para mim, por favor. Eu tinha trabalhado, acho que eu tinha definido o coeficiente de solubilidade, gente. Deixa eu ver. Eu ia começar falando disso. Isso. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente continua trabalhando, na verdade, pelo cronograma, hoje era para nós estarmos começando a parte de soluções. A gente já começou um pouquinho na semana passada, no restinho da aula da semana passada, então a gente vai dar continuidade. Dentro dessa primeira parte do assunto, que se você olhar depois na apostila, a gente dividiu a parte de soluções em três pedaços. Nessa primeira parte, a gente trabalha com a ideia de solubilidade, coeficiente de solubilidade e concentração, tá bem? Então a gente estava começando a desenvolver a ideia do que era uma solução. É, Chegamos a falar um pouquinho que soluções, na verdade, são misturas, especificamente do tipo homogêneas, e a gente estava discutindo quais eram os fatores que afetavam a solubilidade de uma substância na outra. Se não me engano, eu tinha listado para vocês, na semana passada, três fatores que afetam a solubilidade. O primeiro tem a ver com polaridade de substâncias, né? Se a substância é polar a polar, quanto mais parecida com o solvente for a polaridade, maior vai ser a solubilidade. Aquela história do semelhante dissolve semelhante, né? O segundo fator tem a ver com temperatura, que a gente vai discutir bastante na aula de hoje. Temperatura afeta a solubilidade de substâncias. Uma substância pode ser do que mais solúvel em determinadas temperaturas do que em outras. A gente vai falar sobre isso também. E o terceiro fator é a quantidade de solvente, que é diretamente proporcional. Para resumir todos esses fatores, a gente define uma grandeza chamada coeficiente de solubilidade, que é um número. O nome está dizendo, é um número. A gente pode definir o coeficiente assim, ó. É a máxima, isso aqui é a definição de coeficiente de solubilidade, tá bem? É a máxima quantidade de soluto, é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida, que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente, certa quantidade de solvente em dada temperatura, em determinada temperatura. Três informações, tá vendo? Ó? Dentro do coeficiente, opa, temperatura. Dentro do coeficiente de solubilidade, que é um número que você recebe, tá? Esse número a gente não calcula, a gente vai utilizar ele para fazer cálculos. Dentro do coeficiente de solubilidade, a gente tem a quantidade de soluto máxima, que pode ser dissolvida numa quantidade de solvente, numa certa temperatura. Geralmente, essa quantidade de solvente aqui, ó, costuma ser 100 gramas. Vou dar um exemplo aqui, que é um do que eu lembro de cabeça. Vou pegar um exemplo aqui. Exemplo. Quando a gente tem exercícios que envolvem coeficiente de solubilidade, geralmente a gente recebe ele assim, ó. Ó, opa, 25 graus Celsius. Ele vem assim, normalmente, tá?
Peraí. Ele vem expresso dessa forma que vocês estão vendo aí no quadro, tá? Vem o soluto aqui embaixo, que aqui no meu exemplo é o NaCl, a temperatura em que você fez o processo, a quantidade de soluto, a quantidade de solvente. Aqui eu coloquei o exemplo de uma solução aquosa. Como é que a gente pode ler isso aqui? Né? Porque, tipo, isso aqui é uma informação. Poderia, por exemplo, transformar isso aqui numa frase. Poderia escrever assim, ó. A 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius, vírgula, 25 gramas de NaCl, que é o soluto. Agora, olha a palavra que eu vou usar. Saturam, saturam 100 gramas de água. Vê se faz sentido essa frase para vocês. Não sei se todo mundo já ouviu esse termo. A 25 graus Celsius, 25 gramas de NaCl saturam 100 gramas de água. Essa palavra saturam, para nós, é importante dentro do contexto de soluções. O que significa saturar uma solução? O que é saturar? Essa palavra a gente usa até no nosso dia a dia. Você fala assim, eu estou saturado de estudar. Estou de saco cheio. Então fica assim, ó, a 25 graus, 25 gramas de NaCl ficam de saco cheio em 100 gramas de água. Ou em outras palavras, isso aqui é o limite. Saturar tem a ver com o limite. Eu consigo dissolver até 100, até 25 gramas de sal em 100 gramas de água. Eu consigo produzir um sistema homogêneo se eu usar 25 em 100. Esse coeficiente ele é importante para vários motivos, mas um dos motivos é que a partir dele, ou melhor, ele é o critério que eu uso para classificar uma solução. Eu posso escrever assim, ó. A partir do coeficiente de solubilidade, a partir do CS, podemos classificar as soluções podemos classificar as soluções em, tem A, insaturada, B, saturadas e C, a esquisita supersaturada. Tá? É importante frisar que o coeficiente de solubilidade, ele não é quanto está dissolvido, ele é um limite. A quantidade que está dissolvida vai depender do exercício. Agora, eu posso pegar uma solução e comparar a quantidade que está dissolvida com esse limite. E aí, dependendo da quantidade que está dissolvida, a gente cria esse critério de classificação. Bom, a história é simples. Para uma solução ser insaturada, a gente vai dizer que a quantidade de soluto dissolvida é inferior ao limite. Inferior ao CS. Então, se o limite é 25 para 100, sei lá, você coloca 15 em 100, você está produzindo uma solução com uma quantidade abaixo do limite. Toda vez que a quantidade dissolvida estiver abaixo do limite, eu vou chamar a solução de insaturada. E é justamente dentro desse grupo de soluções que entra o conceito de concentração. A gente vai trabalhar logo na sequência, tá? Daqui a pouco eu comento sobre isso. Solução saturada. Solução saturada, como o próprio nome diz, é a solução onde você já atingiu o limite. Você colocou lá 25 gramas em 100 gramas de água, dissolveu tudo, mas eu não consigo mais colocar soluto. A solução saturada é aquela onde
Se você tentar colocar mais uma certa quantidade de soluto, seja ela qual for, esse excesso não dissolve. Ele vai parar lá no fundo, formando aquele que a gente chama de corpo de fundo, né? Então, nas saturadas, a quantidade de soluto dissoluto, dissolvida, é igual ao coeficiente de solubilidade. De solubilidade. Pronto, tá aí. Beleza? E a mais esquisita, que a gente vai comentar um pouquinho mais detalhes lá na frente, são as soluções supersaturadas. A solução supersaturada é uma solução onde você, através de um processo, consegue extrapolar o limite. É até estranho, ou meio contraintuitivo, você imaginar que você possa dissolver mais do que o limite. Mas a solução supersaturada é exatamente esse tipo de caso. Se o limite é 25 para 100, sei lá, você coloca 30 em 100 dissolvidos, tá? Então, eu vou escrever aqui a quantidade de soluto dissolvido é superior ao limite, ao coeficiente de solubilidade. Pronto. Ah, mas Danilo, como que eu faço isso? Como que eu consigo dissolver mais do que o limite se o limite existe? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, eu estou apresentando para vocês aqui os três casos. Qual tipo de solução a gente trabalha mais em exercícios insaturadas? Tá? São soluções onde a quantidade dissolvida geralmente é bem pequena, está bem abaixo do limite. Tá? Beleza? Temos uma questão importante para comentar sobre o CS, o tal do coeficiente. A influência da temperatura. E é justamente quando a gente estuda a influência da temperatura que a gente entende como que você supersatura uma solução, tá? Então, ó, vamos falar sobre isso, que isso é importante. Influência da temperatura no CS. No CS. A temperatura, pessoal, é um caso um pouco à parte, pelo seguinte: tem situações em que a substância se dissolve melhor em temperaturas mais altas. Vou pegar um caso de uma substância famosa que é o açúcar, a sacarose. A sacarose é uma substância que ela se dissolve muito melhor quando a água está quente do que quando a água está fria. Outras substâncias, não tantas, mas alguns casos, têm um comportamento oposto. São substâncias que se dissolvem melhor em temperaturas mais baixas. Então, não existe uma regra para temperatura e solubilidade. O que existe é uma análise de situações. E essas situações de temperatura com solubilidade, elas normalmente vêm expressas para nós na forma de gráfico. Então, o que que os caras fazem na prática? Os caras apresentam para vocês, quando esse assunto é cobrado, um gráfico que analisa solubilidade, vou botar aqui, e temperatura. Esse gráfico, pessoal, ele é construído experimentalmente. O que os caras fazem? Eles vão para o laboratório e testam a solubilidade de uma substância em outra a dadas várias temperaturas. Então, imagina, por exemplo, que eu queira criar um gráfico de solubilidade do açúcar na água. Então, o que que eu faço? Eu pego vários frascos com água, tipo, água a 5 graus, água a 10 graus, água a 15 graus, água a 20 graus, e assim por diante.
e vou testando o limite de solubilidade a cada temperatura. Quantos gramas eu dissolvo na água a 5 graus? Ah, é tantos gramas, anota lá. Quantos gramas eu dissolvo na água a 10 graus? Vai, anota. Então, eu vou ter uma tabela com solubilidades e temperaturas. E aí eu coloco isso num gráfico. Coloco isso num gráfico. Quando a gente coloca o comportamento de solubilidade com temperaturas em gráficos, a gente pode ter dois tipos de situações. Vamos desenhar as duas. Isso aqui é um exemplo, ó, de solubilidade. Cada ponto dessa curva representa um limite de solubilidade numa dada temperatura. Aqui, então, eu quero saber a solubilidade do cara a 35 graus. Você vem lá no 35 graus e descobre a solubilidade, tá? Analisando a curva, a gente percebe claramente que esse é um tipo de situação onde o aumento da temperatura coincide com o aumento da solubilidade, que é o caso do açúcar, é o caso bem específico do açúcar. Eu tenho uma solubilidade que aumenta conforme a temperatura aumenta. Então, vou escrever aqui, ó, solubilidade favorecida com aumento de temperatura. De temperatura. Boa parte das substâncias que a gente trabalha tem esse tipo de comportamento. Se dissolvem melhor, ou se dissolvem mais, vamos colocar dessa forma, quando a temperatura está maior, tá bem? Esse tipo de solubilidade também é conhecida como solubilidade endotérmica. Tudo bem o termo endotérmico? Esse termo a gente usa em vários contextos. A gente usa o termo endotérmico para processos em que há absorção de calor. Então, traduzindo, eu tenho uma solubilidade numa certa temperatura, né? Se eu aumento a temperatura, significa que eu estou dando calor para o sistema. Ao dar calor para o sistema, a solubilidade aumenta. Então, eu posso dizer que o sistema, quando absorve calor, tem um aumento de solubilidade. Tá? Então, é uma solubilidade favorecida por absorção de calor. Tá? No entanto, existem situações em que o comportamento é assim, ó. Isso aqui é uma outra substância. Uma outra substância. Tá? Nesse caso, o que a gente percebe? Ó? Cada temperatura, uma solubilidade. Cada temperatura, uma solubilidade. Cada temperatura, uma solubilidade. À medida que eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade vai diminuindo. O composto vai se tornando menos solúvel por conta do aumento de temperatura. Tá? Solubilidade favorecida pela diminuição da temperatura. Pronto. Tá? Essa daqui é uma solubilidade que é favorecida quando você retira calor, né? Lembrar que resfriar significa tirar calor. Então eu posso aumentar a solubilidade de uma substância na outra quando eu tiro o calor do sistema. Então eu vou chamar isso aqui de solubilidade exotérmica. Tá? Opa, exotérmica. Tá frio aqui na frente? Não? Tá bom? Tá bom? O que é isso? Tá bom, tá, tá. Eu tô sentindo o ar meio gelado aqui, mas pra mim tá ótimo, mas tudo bem.
Beleza? Ah, mas professor, eu tenho que adivinhar isso. Não, não. Você só tem que analisar gráfico. Quando isso aparece, tá? Isso é bem raro de aparecer. Ok? É, ainda falando da solubilidade endo, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre ela para falar um pouquinho da solução supersaturada. Para você produzir uma solução supersaturada, você precisa usar esse fator temperatura. O que que acontece? Imagina, por exemplo, uma substância cuja solubilidade aumente com a temperatura. Tá? Então, quanto mais quente, mais solúvel. Então, o que que os caras fazem? Você vai preparar uma solução numa temperatura bem alta. Então, olha só. Isso que eu estou colocando aqui no quadro é uma receita para você fazer solução supersaturada. Como fazer uma solução supersaturada? Você vai pegar uma substância cuja solubilidade aumenta com a temperatura. É a primeira coisa que você tem que escolher. Aí o que que você faz? Você vai preparar uma solução numa temperatura bem alta, onde o limite de solubilidade é alto. Tá aqui. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte: pegar essa solução pronta, numa temperatura bem alta, onde o limite é bem grande, e vai resfriá-la bem devagar. Você vai simplesmente resfriar. Se o resfriamento for feito de maneira lenta, acontece uma coisa bizarra. Porque olha só, experiência para você fazer em casa. Pega água quente, põe bastante açúcar, dissolve e põe na geladeira, no congelador. Deixa lá uns 20 minutos. Se você fizer direitinho na sua casa esse tipo de experimento, água quente, açúcar, dissolve, põe na geladeira e deixa lá uns 15 minutos, vai acontecer um processo chamado cristalização. A cristalização acontece quando você pega uma solução saturada, numa temperatura muito alta, e abaixa a temperatura dela. Quando a solução está saturada numa temperatura alta e você abaixa a temperatura dela para uma substância, para uma temperatura T2, o que que acontece normalmente com a solubilidade? Diminui. Ó, tá vendo isso? T1, solubilidade 1. T2, solubilidade 2. Quando eu resfrio uma solução saturada, a tendência dela é que a solubilidade diminua. Quando a solubilidade diminui, o que que vai acontecer com o soluto que estava dissolvido lá dentro? Ele vai cristalizar. Então, vou escrever aqui, ó. Resfriamentos. Isso dentro da endotérmica, tá? Ó. Resfriamentos nesse tipo de solução, provocam cristalização de soluto. Então, se você colocar uma solução saturada de açúcar dentro da geladeira e deixar lá um tempo suficiente, provavelmente vai formar cristal de açúcar na solução. Abaixou a temperatura, abaixa a solubilidade, o excesso precipita. Isso aqui acontece de maneira meio que corriqueira. Agora, qual é o pormenor? Se o resfriamento for feito de maneira lenta, isso não acontece. Isso não acontece. Se o resfriamento for feito de maneira pausada, aí você fala, mas como que eu faço isso na prática, Danilo? Você deixa a solução resfriar na temperatura ambiente. Você produz a solução saturada numa temperatura alta, tira ela do fogo e deixa ela resfriar devagar. Se o resfriamento for feito de maneira lenta, o que vai acontecer é que o excesso de soluto que deveria cristalizar não cristaliza. Ele não cristaliza. A solução fica fria,
Só que com a quantidade de soluto dissolvido, de como se ela tivesse quente ainda. Então você abaixa a temperatura, onde o limite de solubilidade deveria cair, e aquele excesso que ficou dissolvido continua ali. E aí eu tenho uma solução do tipo supersaturada. Vou escrever aqui, ó. Caso o resfriamento seja lento, seja lento, o excesso de soluto dissolvido pode não cristalizar. O excesso de soluto dissolvido pode cristalizar. Pode não cristalizar. Pode não cristalizar, tá? E é justamente nessa situação que a gente vai ter uma solução supersaturada. Nesse caso, obteremos uma solução supersaturada. Eu sugiro que vocês, quando tiverem um tempinho, vasculhem no YouTube, tem N vídeos sobre esse tipo de situação, e procurem isso aqui no YouTube, ó. Solução supersaturada de acetato de sódio. Tem vários vídeos de sódio, tá? Ou procura também gelo quente. Gelo quente. Eu não vou dar o spoiler do que acontece, porque eu quero discutir isso com vocês na próxima aula. Mas o que eu peço para vocês é que durante essa semana, em algum momentozinho que você estiver livre, dá uma fuçada no YouTube e procura isso aqui. Você vai ver um efeito. O cara produz uma solução supersaturada e ele faz um truque com ela, tá? Aí a gente depois comenta sobre isso, porque isso aqui é uma espécie de uma mágica, tá? Eu vou deixar isso aí, depois vocês deem uma olhada. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar sobre esse tipo de gráfico. Acho que por hora é isso. Por hora é isso. De gráfico de solubilidade. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Ok. E sobre as insaturadas? Opa, para soluções insaturadas. Quando uma solução está insaturada, gente, a única coisa que a gente sabe sobre ela é que a quantidade dissolvida está abaixo do limite. Alô? A quantidade dissolvida está abaixo do limite. Muito bem. Está abaixo quanto? Como que eu expresso a quantidade que está dissolvida quando uma solução está insaturada? Porque quando a solução está saturada, eu sei que a quantidade dissolvida é o limite. Agora, quando a solução está insaturada, eu preciso criar uma maneira de expressar isso. E aí entra o conceito de concentração. Concentração. Que é uma das coisas que enche a nossa paciência em vestibular. Exercícios que envolvem raciocínios de concentração são sempre chatinhos, tá? Por vários motivos. Mas o principal motivo que enche um pouco a paciência quando trabalha com concentração é que a gente pode expressar a concentração de várias maneiras. E aí entra o problema das unidades, das fórmulas, de como calcular essas concentrações. Então, de maneira geral, a gente pode definir concentração como sendo uma relação entre quantidades, uma relação entre quantidades. Quantidades do quê? Vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Concentração. Opa.
Foi. Aí, voltou. Trocando a bateria, gente. Ai, desculpa. Aí, voltou. Pronto. Concentração. Relação entre quantidades. Quantidade do quê? Bom, se eu estou falando de uma relação, gente, alô? A gente está muito bom. Se eu estou falando de uma relação, eu estou falando de uma conta de divisão, tá bom? Toda concentração, no fundo, é uma divisão entre duas coisas. No numerador, vem a quantidade de soluto. Quantidade de soluto. Essa quantidade de soluto, ela pode vir em gramas, ela pode vir em miligramas, ela pode vir em mols, ela pode vir em mls. Isso vai depender do tipo de concentração que você vai usar. E no denominador, vem uma outra quantidade. Só que cuidado, não é a quantidade de solvente. Não é a quantidade de solvente. É a quantidade de solução. Quanto tem de soluto dentro da solução? Essa relação entre duas quantidades eu vou chamar de concentração. De uma maneira bem conceitual, sem entrar muito nas fórmulas ainda, a concentração, eu penso na concentração como se fosse um grau de espalhamento. Tenta imaginar o seguinte: toda solução, no final das contas, é uma dispersão, certo? Ou seja, eu peguei uma substância, soluto, e espalhei numa outra, que é o solvente. A partir do momento que esse soluto está espalhado no solvente, esse espalhado pode estar muito espalhado ou pouco espalhado. Esse grau de espalhamento é o que eu vou chamar de concentração. Então você pode dizer assim, Danilo, então o que é uma solução muito concentrada? Ah, uma solução muito concentrada, assim genericamente falando, é uma solução que tem muito soluto dissolvido dentro da solução. Sei lá, muitos mols por litro, muitos gramas por litro, tá? Aí vai depender de como você quer expressar. Uma solução pouco concentrada, que a gente dá o nome de diluída, é uma solução que você tem pouco soluto dentro da solução. Tem poucos mols em muitos litros. Poucos gramas em muitos litros. Geralmente a gente usa muito litro, porque vamos estar trabalhando com solução aquosa, enfim, tá? Então essa é a ideia. E o nosso desafio, se você já estudou concentração, você deve saber disso, é se livrar de fórmula. Se você olhar aí na apostila, eu coloquei uma relação com trocentas fórmulas de concentração. Nós não vamos usar nenhuma delas. A gente vai tentar desenvolver uma técnica para resolver problemas de concentração usando unidade. Eu vou apresentar as unidades para vocês, vou até falar um pouquinho das fórmulas, mas a gente juntos aqui durante as aulas de exercícios, a gente vai tentar desenvolver uma forma de se livrar dessas fórmulas, tá? Por quê? Porque com fórmula a gente não consegue resolver muito exercício, por incrível que pareça. As fórmulas de concentração, elas são muito úteis para resolver exercícios simples. E se tem um assunto que o Enem enfia o pé, é aqui. Concentração está naquele grupo de exercícios que você vai bater o olho no dia da prova e falar, deixa para depois. E, geralmente são questões mais trabalhosas, porque tem um texto, tem uma interpretação, tá ali com cálculo estequiométrico, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar elas, vou mostrar para vocês quais são as principais maneiras de você expressar esse número e depois fazer exercício, tá? Vamos colocar aqui assim, ó, alguns tipos de concentração. Alguns tipos de concentração. Vocês vão perceber que no final das contas, é tudo a mesma coisa, só muda a linguagem, tá? Então, são vários tipos de concentração. A concentração mais famosa
ou a mais utilizada, né? São duas, na verdade, que a gente. Alô? Alô? A concentração mais famosa, ou as concentrações mais utilizadas, são uma que se chama concentração comum. Comum. Alô? Peraí, peraí, gente. Aí. Concentração comum. Para quem gosta de fórmulas, a concentração comum ela é calculada pegando a massa do soluto, pegando a massa do soluto, geralmente ela vem em gramas, tá bem? E dividindo pelo volume da solução. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Essa concentração, que é chamada de concentração comum, ela vem expressa em gramas por litro. Então, você tem duas maneiras de trabalhar com concentração comum. Uma delas é memorizando a fórmula. Ah, então concentração comum é massa sobre volume. Tá, beleza. Outra é prestando bastante atenção na unidade. Então, por exemplo, imagina que você está lendo um texto. Imagina que você está lendo lá um texto e aparece a seguinte informação para você. Concentração de, sei lá, HCl em água igual a 35,5, 36,5 G barra L. Tá? Além de lá uma questão, aparece isso aqui, 36,5 gramas por litro. Quando você olhar para esse tipo de informação, a sugestão que eu te dou é enxergar aqui uma regra de 3, ou pelo menos uma linha de uma regra de 3. Então, ler isto aqui da seguinte maneira, ó. A cada 1 litro de solução, você tem 36,5 gramas de soluto. Você quer se dar bem em concentração, gente? Se você tem dificuldade nesse... Alô? Se você tem dificuldade nesse assunto, o conselho que eu te dou muito importante é olhar para isso e enxergar uma regra de 3. Porque qual é a ideia, gente? A concentração, ela vai expressar normalmente a quantidade que você tem dissolvido por litro. Agora, para pensar. Se em 1 litro eu tenho dissolvido 36,5, vamos imaginar que eu queira preparar, sei lá, 5 litros de solução. Quero preparar 5 litros de solução, 36,5 gramas por litro. Ora, se em cada litro eu dissolvo 36,5, em 5 litros eu vou dissolver X. Se você enxergar isso desta maneira, todos os problemas de concentração vão se tornar problemas de regras de 3. É o que a gente vai mostrar nos exercícios que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Essa concentração, ela se chama comum, justamente porque ela é mais usada, tá bem? Tem uma segunda concentração, que é bem famosa, chamada também concentração, a concentração chamada molaridade. Molaridade. A concentração comum e a molaridade são muito próximas, uma parecida com a outra. Tá? A única diferença é a unidade, óbvio. Na molaridade, a gente expressa a concentração em mol por litro. Mol por litro. Então, para quem gosta de fórmula, a molaridade vem assim, ó. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Percebe que nesse ponto da história, a gente já sabe passar de massa para mol e de mol para massa. Então, uma das situações muito comuns que aparecem em exercícios de concentração é o cara, sei lá,
te dar a concentração em gramas por litro e pedir para você passar para mol por litro. A gente tem até um exercício que a gente vai fazer especificamente para esse tipo de raciocínio, tá? Então, pegar um exemplo. Vamos lá. Exemplo. Essa concentração a gente usa bastante ela, pessoal, na parte de pH, na parte de constante de equilíbrio, na parte de cinética. A gente usa muito ela. Eu diria que das concentrações que a gente aprende, a gente mais usa é a molaridade, tá? Que eu usei aqui esse símbolo de Mzinho, tá? Então, como é que eu enxergo isso aqui, ó? Concentração de NaCl, 0,1 mol barra litro. Ó, concentração de NaCl, 0,1 mol barra litro. Significa que a cada litro de solução eu tenho dissolvido, a cada 1 litro de solução, eu tenho dissolvidos 0,1 mol de NaCl. Se a gente converte isso para massa, eu estou convertendo as concentrações. Estou convertendo as concentrações. Quer ver? Eu vou citar um exemplo para vocês. De como a gente trabalha com isso. Ó, eu vou preparar uma solução de sacarose. Peraí. 36 gramas de sacarose dissolvidos em, vou colocar 800 ml de solução. Aqui. Solução preparada com 36 gramas de sacarose dissolvidos em 800 ml de solução. Um exemplo bem simplesinho. Com essas duas informações, a gente consegue calcular tanto a concentração em gramas por litro, como a concentração em mol por litro. Então vamos fazer isso, ó. Vou colocar aqui, ó. Concentração em gramas por litro. Uma das maneiras de você calcular a concentração em gramas por litro, gente, é simplesmente fazendo isso aqui. Ui. Ah, é isso. Peraí. Esse agora... Aí. Ó, uma das maneiras de você calcular a concentração é simplesmente usando a fórmula. Pega a massa, pega o volume e faz a conta. Tudo bem? Só que eu vou fazer diferente. Eu não quero a fórmula. Não quero usar a fórmula. Mas, Danilo, como que você vai calcular a concentração em gramas por litro se você não vai usar a fórmula? É simples. É só você entender que calcular a concentração em gramas por litro significa descobrir quantos gramas eu teria dissolvidos em 1 litro. Então, olha a conta que eu faço quando eu preciso calcular uma concentração sem a fórmula. Eu vou pegar os dados do problema e vou dizer o seguinte, ó, eu tenho 36 gramas de sacarose dissolvidas em 800 ml. Pronto. Qual é a massa de sacarose que eu teria em 1 litro? Percebe que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa? Ah, professor, mas a fórmula é mais rápida. Concordo, concordo, né? Como que eu chego nessa conta aqui, ó?
faz a conta na regra de 3, fica M igual a 36 vezes 1.000 dividido por 800. Aqui. Quanto dá essa conta? Deixa eu ver. Quanto que deu? 16 vezes 1.000 sobre 800. 400, opa, 45, né? Isso mesmo. 45 o quê? Gramas. Essa não é a quantidade de gramas que estariam dissolvidas em 1 litro? Achei a concentração. Então, a concentração vale 45 G barra L, tá? Eu sei, quer dizer, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que vocês acham que fazer assim é mais complicado. Mas vai por mim. Vocês vão me agradecer quando a gente for fazer os exercícios mais complicados, tá? Tá bom, agora eu quero passar isso para mol por litro. Ah, não tem nada a ver isso. Haha. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Minha cachorrinha matou um passarinho hoje de manhã. Deixa eu mostrar para vocês o cadáver. Não, não, não. O que trouxe o cadáver? Eu tirei uma foto dele. Ai, gente, eu fiquei com tanta pena. Olha aqui, ó. Tava em cima do sofá. Ela veio trazer para mim. Papai, olha o que eu trouxe para você. Não, é um demônio, não é Shih Tzu. É um cachorro dos infernos. É um Exu. Ai, não, é um vira-lata, você acha? É um demônio, gente. Não, e assim, o passarinho pousou no quintal, só que ao invés de ele voar para fora, ele voou para dentro de casa. Aí ela foi atrás. Ele só fez assim, ó. Foi uma só. Tadinho. Não, e eu tentando salvar a vida do bicho, cara. Nossa, foi patético. Tadinho. 6 horas da manhã. Gente, como que eu faço para passar isso para mol por litro? Cara, isso aqui não está dissolvido em 1 litro? Se isso aqui está dissolvido em 1 litro, para você escrever a molaridade, basta passar isso aqui para mol. Tá bom. Como que eu faço para passar uma certa massa para mol? Olha a primeira coisa que eu tenho que descobrir. A massa molar. Então vamos lá. Calcula primeiro a massa molar da sacarose, que é esse monstrinho aqui, tá? Fica 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes 16. Se não me engano, isso aqui dá 342. Não, não sei se é isso. Peraí. 144. Aqui dá 22. E aqui dá 96. Não dá 96? É verdade, né? Nada a ver. 96, nossa, tudo louco. 10 vezes 16 já dá 160. Dá 176, é isso? Nossa. Aí, agora foi. Senão não ia dar 342 nem a pau, né? 144 mais 176 vai dar 150, 250. Dá 342, foda-se. Eu nem sei se é isso, mas deve ser. Tá aí. Agora eu pego isso aqui, ó, e passo para mol. Então fica 1 mol de sacarose pesa 342, N mols de sacarose 45.
Aí, ó. A hora que você fizer essa conta, você vai achar exatamente o número de mols. Vou fazer aqui, ó. 45 dividido por 342. Opa. Tá aproximadamente 0,13. N dá 0,13 mol. Se isso aqui corresponde a 45, significa que isso aqui está dissolvido em 1 litro. Então, a concentração da solução em mol por litro é 0,13 mol por litro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conseguem compreender o que significa dizer 0,13 mol por litro? Mol é um número que a gente usa para contar moléculas, não é? Então, quando você fala, uma concentração tem 0,13 mol por litro, quer dizer que eu tenho 0,13 pacotes de moléculas, contendo cada pacote quantas moléculas? 6 vezes 10, 23, por litro. Então, a molaridade, assim, em última análise, né, o que que a molaridade te dá de informação? Quantas moléculas eu tenho dissolvidas a cada litro? Quantas moléculas eu tenho dissolvidas a cada litro? Só que ela usa, ela expressa isso em pacotes de moléculas, né, que é o que eu chamo de mol, tá? Beleza? Essas são as duas mais famosas, as concentrações, gramas por litro e mol por litro. Aí depois tem as concentração chata pra caramba, gente. Que é um pé no saco. Vamos falar um pouquinho. Opa, alô, calma. Vamos falar um pouquinho delas. Oi. Sim. Então, mas eu já fiz isso. Enrosca ela, né? O técnico em informática é Eloy Santana. Peraí. É isso. Daqui a pouco vai começar de novo. É porque ela vai desafrouxando. Ela tá espanada, na verdade. Ela tá espanadinha. Aí. Deixa eu ver como é que eu tava falando. Tá. Porcentagens. Gente, porcentagem é uma coisa que vocês entendem bem o que significa. A porcentagem é uma maneira de você expressar uma parte de um todo, certo? Quando a gente trabalha em soluções, uma das maneiras que pode ser expressa a concentração é a partir de porcentagem. Só que aí, quando eu falo de porcentagem, primeiro, né, como é que eu posso definir isso? A porcentagem expressa a quantidade de soluto expressa não, dissolvida em 100 partes de solução. Quantidade de soluto expressa ou dissolvida em 100 partes de solução. Observem que eu não escrevi aqui 100 gramas de solução e também não escrevi 100 ml de solução. Eu escrevi uma coisa mais genérica, partes. Por quê? Porque existem 3 maneiras de você expressar essa bendita porcentagem. Eu vou colocar aqui exemplos e aí a gente discute. Imagina que você está lendo um texto lá e aparece uma porcentagem de uma solução. Eu coloquei aqui 5%, tá? Ó. Quando aparecer porcentagem, geralmente vai aparecer junto com o número um parênteses aqui, ó. Ele pode vir MM, MV e VV. Por quê? Ele vai, como a concentração é sempre uma coisa do soluto dividido pela solução, essa coisa do soluto e essa coisa da solução, elas podem vir expressas em massas ou em volume. Então, por exemplo,
Quando você lê 5% MM, a gente chama isso aqui de porcentagem massa. O que eu devo entender com essa informação? Que eu tenho 5 gramas de soluto dissolvidos em 100 gramas de solução. É uma porcentagem onde tanto o soluto como a solução estão expressos em gramas. Tá ali. 5. Então, o que seria 5% MM? 5 gramas a cada 100 gramas. Muitas vezes, o soluto e a solução vêm expressos em unidades diferentes, como, por exemplo, o MV. Essa aqui é bem comum, inclusive, tá? É bem famosa. Se você ler 5% MV, você vai entender que eu tenho 5 gramas de soluto dissolvidos em 100 ml de solução. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Não é a mesma coisa 100 gramas e 100 ml? De forma nenhuma. A gente não está falando de densidade de 1 grama por ml. 100, 5 gramas em 100 gramas não é a mesma coisa que 5 gramas em 100 ml. Tá? Beleza? E a terceira situação é mais utilizada quando o soluto e o solvente são líquidos. Geralmente a gente usa a porcentagem VV, que é usada em álcool, por exemplo, né? Você lê lá, álcool 30%. Esse 30% do álcool normalmente é VV. Eu tenho soluto líquido, solvente também líquido. Então aqui eu tenho 5 ml de soluto dissolvidos em 100 ml de solução. Tá aí. Beleza? Essas três concentrações, né, a comum, a molaridade e a concentração em porcentagem são as que mais aparecem. Tá? Essa daqui já aparece bem menos. Beleza? Outras maneiras de você escrever concentração. Bora lá. Vou colocar mais duas aqui, tá? Tem uma que a gente usa bem pouquinho, chamada de fração molar. Fração molar. Que a gente usa normalmente o símbolo FM. Assim, ó, F.M. Gente, se você sabe o que é uma fração, você entende o que é uma fração molar. A fração molar, como o próprio nome está dizendo, é uma fração de mols dentro de um número de mols total. A gente calcula a fração molar assim, ó. Número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Total. Agora, o que que eu chamo de total aqui dentro desse contexto? É o N do soluto mais o N do solvente. Eu sempre olho para a fração molar e enxergo a fração molar como sendo uma porcentagem de número de mols expressa em fração. Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação para a gente interpretar. Ó, solução aquosa de etanol cuja fração molar do soluto, opa, é 0,4. Lê essa frase aqui, ó, e tenta me explicar o que significa isso. Solução aquosa de etanol cuja fração molar do soluto é 0,4. Você tem milhões de jeitos de enxergar isso aqui.
Por exemplo, 0,4 não é 4 sobre 10? Então, uma forma de você enxergar, que eu gosto de usar, assim, quando eu vou fazer exercício, eu penso muito nisso. Se eu leio que a fração molar de um soluto é 0,4, o que que eu enxergo? Que a cada 10 mols de solução, eu tenho 0, eu tenho 4 mols de soluto. Aqui, ó. Qual que é a vantagem de você, eu pelo menos acho, né? Qual que é a vantagem de você enxergar a fração molar desse jeito? Porque de cara, além de você saber o que é a fração molar, você também descobre quanto tem do solvente. Porque você fala assim, bom, se a cada 10 mols da solução 4 é soluto, os outros 6 passam a ser o solvente. Tá? Outra dica, se você multiplicar a fração molar por 100, você tem a porcentagem dos mols. Simples. Isso é fração molar. Tá? A gente normalmente usa mais fração molar quando vai trabalhar com mistura gasosa. Tá? Mas não é uma coisa muito lá usada. Aí. Mais uma. Mais uma. Essa daqui é o terror da galera. Quando cai, o pessoal dá uma bugada. ppm. ppm. ppm é uma sigla, né, na verdade. ppm. Que significa partes por milhão. Se a gente entende o que é porcentagem, eu também entendo o que é ppm. Porque a definição é muito parecida, gente. Na porcentagem, a gente está dizendo quanto tem de soluto para cada 100 partes de solução. Tá bem? Aqui, eu vou expressar, deixa eu ver como é que eu escrevi ali. Quantidade de soluto, não mais em 100 partes, mas em 1 milhão de partes de solução. Geralmente a gente usa essa concentração para problemas onde você está trabalhando com poluentes. Tem, algum, tem algumas substâncias, pessoal, tanto que atuam como poluentes na atmosfera ou em água, por exemplo, cuja concentração limite de toxicidade é muito pequena. Às vezes, a concentração de uma substância dentro da solução é tão pequena que a maneira mais confortável de você expressar é usando o ppm. Então, vamos fazer um contraponto do que significa 5% e 5 ppm. Vocês vão entender claramente a ideia. Ali nós trabalhamos com 5%, né? Aqui eu vou trabalhar com 5 ppm. E veja, no caso da porcentagem, eu posso expressar a porcentagem em massas, massa-volume e volume-volume. No ppm é a mesma fucking coisa. Ó, o que eu entendo quando eu leio isso, ó, 5 ppm mm. O que que eu entendo quando eu estou lendo lá um trem? 5 ppm mm. Eu entendo que eu tenho 5 gramas de soluto, opa, dissolvidos em 1 milhão de gramas, porque como é massa, massa, né? 1 milhão de gramas de solução. Quanto é 1 milhão de gramas em quilogramas? Ó, 10 a sexta gramas, né? 10 a sexta gramas. Não é a mesma coisa que 10 a terceira vezes 10 a terceira gramas?
que é 10 a terceira gramas? Quilo. Então você concorda que 10 a sexta gramas são 1.000 quilogramas? 1.000 quilogramas. Que dá uma tonelada. Que dá uma tonelada. 10 a sexta gramas, gente, é uma tonelada. Você imagina uma porcaria dissolvida, sei lá, na água, cuja concentração é 5 gramas por tonelada. Isso é ppm em massa. É uma concentração em gramas para uma tonelada. Tudo bem? Você vê como a concentração é baixinha. Você precisa de uma tonelada de água para encontrar 5 gramas do negócio dissolvido. Entende como isso é uma concentração extremamente baixa? É muito mais baixa do que 5 em 100 gramas. Não tem nem comparação, tá? E só uma curiosidade, que geralmente quem trabalha na parte de análises clínicas vai usar, tem uma outra concentração que é ppb, B de bola, que é parte por bilhão. Também é uma concentração menor ainda. Eu nem vou colocar aqui porque não aparece muito, só uma curiosidade. Tá bem? Oi, alguém me chamou? Não, tô louco. Segunda forma, 5 ppm, vai, mv. Ah, agora é massa-volume. 5 ppm, mv. O que que eu entendo com isso? 5 gramas de soluto em, cuidado agora, hein? 10 a sexta, só que agora vem o que aqui? ml de solução. 10 a sexta ml. Quanto é isso, hein? 1 milhão de ml. Vamos lá. 10 a sexta ml é a mesma coisa que 10 a terceira vezes 10 a terceira ml. O que é 10 a terceira ml? Alô? 1.000 ml, o que é isso? 1 litro. Então isso aqui vale 1.000 litros. 1.000 litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então, concentração 5 ppm mv é a mesma coisa que dizer 5 gramas a cada 1.000 litros, que é 1 metro cúbico. 5 gramas a cada 1.000 litros, ou 1 metro cúbico. Tá aí uma concentração também bem baixinha, tá? E aí a gente tem a terceira forma de concentração de expressar, que é a 5 ppm VV. 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 Que aí é 5 ml. Opa, opa, alô? 5 ml dissoluto para 10 a sexta ml. Alô? 10 a sexta ml de solução. Alô? Tá aí. Beleza? Essas daí aparecem bem menos. Hum, alô? Vamos fazer exercício? Chega de ficar passando fórmula na lousa, pelo amor de Deus. A gente tem bastante exercício para fazer, tá? Tem uma partezinha com algumas questões que eu chamei de estudo de caso, que eu nem coloquei número, na verdade. São uma, duas, três, quatro, 5 questões de estudo de caso. E depois mais 9 de sala, tá? Pra gente fazer.
Peraí.